Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Esse texto tão conhecido, eu vou pedir para lermos juntos, se você puder. Vou contar até 3 e os amadinhos leiam, por favor. 1, 2, 3. Verso 19. Amém. Glória a Deus. Você pode inclinar sua cabecinha, por favor? Paizinho, obrigado por essa igreja tão amada, por esses lindos filhos teus, que de alguma forma o Senhor reuniu para que pudessem eles louvar e adorar o teu nome, bendizer-lhe, lhe entregar seus corações com toda a devoção. Agora temos a tua palavra lida uma vez mais diante desse altar. Eu bem sei o poder que a tua palavra tem e o quão ela é valiosa para nós todos. E tudo que eu posso fazer é apenas falar a tua palavra. Mas bem sei que o teu amado Espírito Santo pode nos ensinar aquilo que a tua palavra tem a dizer. E é por isso que nós abrimos o nosso coração, descortinamos a nossa alma diante de ti, para que possamos ouvir-te, compreender-te, entender o que tens a nos dizer. Ministra sobre nós e digne-se, Paizinho, de usar da sua misericórdia e bondade, não porque merecemos alguma coisa, mas justamente porque precisamos da tua misericórdia. E enquanto eu estiver a falar aqui esta noite a tua palavra sobre a tua igreja, derrama o espírito de cura, Senhor, e traz cura às pessoas que estão aqui esta noite. Traz restauração do corpo, das células feridas, das células doentes, das colunas enfermas, dos estômagos doentes. Senhor, seja qual for a enfermidade, eu creio plenamente no poder da tua palavra e a fé que é ministrada de ti aos corações daqueles que ouvem-na. Assim eu peço-lhe, os abençoe e os cure em o nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu preciso continuar a dar-vos essas instruções, porque elas são tão importantes para o conteúdo de nossa vida, justamente por fazer parte de alguns elementos de fé do qual não conhecemos, e pelo fato de não conhecermos, a gente acaba não recebendo o que deveríamos receber. E são tantas as perguntas que as pessoas fazem sobre igreja, sobre reino de Deus, sobre como receber os benefícios do reino, se isso é verdade ou não é verdade, se tudo aquilo que a gente escuta procede mesmo do Senhor ou não, como que igreja funciona, igreja é a instituição, é o templo, é o quê? Essas perguntas todas são vastas e são miscigenadas na mente de muitas pessoas, e talvez até de gente que está aqui. E na semana passada, falando-vos da bênção do reino de Deus, eu pude de maneira imediata e rápida lhes dizer o que é isso no prisma divino. Que igreja não está relacionada ao templo em si. Não é a visão bíblica que Jesus está expondo, nem é tampouco a visão bíblica que os apóstolos seguiram. Nenhum deles trabalharam a igreja como o templo ou a instituição na qual a gente está acomodada. A igreja também não é a denominação na qual fazemos parte. A igreja da qual Jesus se refere é um conglomerado de pessoas e nada mais além disso. O templo é apenas o lugar onde congrega as pessoas para se reunirem em comunhão, receberem a bondade e a graça de Deus e darem a Deus o seu louvor. Nada mais do que isso. Fora isso, a igreja precisa compreender a dinâmica do que Jesus está dizendo e falando. Perceba, vós outros, que quando a pergunta é feita aos discípulos e a resposta vem, ele dá a resposta a Pedro, conforme lemos no verso 18,
de maneira muito clara. E disse Jesus: eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? Como repito, a declaração de que Jesus é o Cristo que Pedro havia dito. Sobre esta pedra, que é a afirmação da messianidade de Jesus ser rei ungido, é que estabelece, portanto, a fala de Jesus. Então ele diz: eu edificarei a minha igreja. Perceba que há duas coisas muito importantes nesse ponto de início, de introdução do que quero dizer a vocês hoje. O primeiro é que ele diz: eu edificarei. Note, portanto, que a função de edificar, a ideia de plantar, quem cria, quem deu o nascimento, quem forjou, quem iniciou a igreja foi Jesus. Quem faz a igreja nascer é Jesus. Quem planta a igreja é Jesus. Essa ideia não nasceu de homem nenhum, nem de instituição nenhuma, nem de qualquer igreja já anterior a essa. Ao contrário, nem de religião nenhuma. A ideia é de Jesus. Quem inicia a igreja é Jesus. Essa igreja aqui, por exemplo, no quarto plano, quem teve a ideia brilhante de colocá-la aqui quando não havia nada aqui foi Jesus. E tem alguns irmãos que são aqui dessa igreja, que moram nesse bairro há muito tempo, e alguns até me contam do tempo que isso aqui era barro puro, quando a igreja que estava começando no meio do mato, era portanto uma ideia divina de que a igreja se estabelecesse aqui. Chamou o pastor Francisco lá no Paraná ainda para iniciar uma igreja aqui. É uma ideia divina. Da mesma sorte acontece em todas as outras que se abrem nessa cidade ou em outros ambientes. E a prova é que tudo aquilo que Jesus não plantou não prospera. Tudo aquilo que o reino de Deus não está estabelecido não consegue firmar os seus passos. E a ideia dessa igreja foi a ideia de Jesus. Ele assim o quis. A ideia que se existe de governo de igreja na terra é uma ideia divina. Então, Ele é que planta, Ele é que faz. E hoje Ele nos dá o privilégio de ser os veículos pelo qual essas igrejas são plantadas. Ele teve a ideia e nos impulsionou, e impulsionou os discípulos a edificarem a igreja. Perceba que, partindo desse panorama de que a ideia é de Jesus, semana passada eu vos disse que igualmente ele afirma em um pronome pessoal de que a igreja é dele. Eu edificarei a minha igreja. É totalmente dele, propriedade dele, e ninguém pode mexer naquilo que é dele. Observe um segundo ponto igualmente importante aqui, que Jesus trabalha de tal forma que a edificação que ele se propõe a fazer não sofre corrosão de forma alguma, porque ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é interessante, talvez eu já até vos disse isso, embora não me lembro, mas a palavra prevalecer usada por Jesus nesse evangelho é a palavra katsosim. A palavra aramaica katsosim não diz prevalecer como o primeiro ato. Ela tem três vertentes. E a primeira vertência da palavra katsosim é resistir. A segunda vertente é aguentar, e a terceira é prevalecer. Portanto, a primeira palavra deveria ser colocada aqui é a palavra resistir, e muda por completo a dinâmica do texto, porque está dizendo Jesus: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não a resistirão. Isso é um fato. Significa que o inferno, ou seja, Satanás e as suas hostes e tudo aquilo que se levantar junto a ele contra a noiva, é trabalho perdido, porque se levanta, e a igreja continua em marcha, e não vai parar de marchar nunca. A prova é a história. Qualquer um pode ver a história. Se for olhar os históricos da igreja primitiva, inúmeras tentativas de fazer a igreja parar. Iniciou, portanto, nas perseguições de Herodes, se tornou pujante
nas perseguições de Nero, depois de Diocleciano, de Dominiciano, e assim foi, até se tornar, portanto, mártires e mais mártires da igreja. Mas chega um tempo onde um certo governador, por nome Constantino, ele deixou uma frase célebre, e essa frase célebre levou os seus conselheiros a pensarem melhor, pois ele diz: os cristãos é uma praga estranha, pois se corta uma e nasce 10 outras no lugar. Isso é um fato verdade em todo o tempo da história. Desde os dias em que a igreja passou a ser perseguida em 325, depois 390, depois 455 e assim por diante, as perseguições sempre se avolumaram. Deixou de ser perseguida pelos romanos, passou a ser perseguida pelos islâmicos, passou a ser perseguida pelos otomanos, passou a ser perseguida pelos turcos, passou a ser perseguida pelos romanos outra vez, passou a ser perseguida pelos etruscos, e assim foi indo, perseguição após perseguição, até ela se tornar perseguida pela própria igreja. Entretanto, mata, e ela nasce, porque as portas do inferno não podem resisti-la. Isso é maravilhoso. Não é porque a igreja é boa, é porque Deus é bom. Não é porque somos algumas coisas poderosas aqui na terra, longe de nós tal coisa, é que Ele empenhou uma palavra, irmão. E se Ele empenhou uma palavra, pode passar céus e terra, pode acabar o mar e se secar, pode o oceano virar deserto, e pode o deserto virar oceano, que a palavra dele há de se cumprir na totalidade. Então, se você tem uma palavra empenhada de Deus dentro da sua alma, se alegra, porque essa palavra está em rota de cumprimento. Isso é maravilhoso. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não resistirão a ela. Significa que todas as frentes que tem nessa cidade em que podemos avançar e trabalhar para alcançar os perdidos, nós temos liberdade. Nós podemos ir, porque a resistência ruirá. Ele pode até montar barreira e com seus escudos fortes tentar impedir o avanço, mas uma coisa é certa: se formos em nosso nome ou no nome de nossa denominação, então fracassaremos. Mas se marcharmos continuamente no nome de Jesus, o Senhor, então pode ter certeza que exércitos caem, as portas se abrem e as pedras são aplanadas pelo caminho. Aleluia! Isso é maravilhoso, não é? Eu vejo essas histórias bíblicas e me encanta, porque quando você olha para pessoas como Pedro, por exemplo, ou como Paulo, ou como Filipe, ou como qualquer outra pessoa, que diante de ameaças constantes, como Paulo diante de Elimas, ele simplesmente a ti te digo em nome de Jesus Cristo Nazareno, tu não verás por um tempo, e o cara fica cego. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, os que estão na porta para levar-te à sepultura já chegou, e o cara cai duro. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, Dorcas, põe-te sobre os teus pés, e ela salta sobre os seus pés e fica curada. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, disse Filipe, coxos se levantem, paralíticos soltem suas muletas, cegos passem a ver, mudos passem a falar, e tudo isso começa a acontecer. Não é por causa deles, é por causa do nome, o poderoso nome daquele que vive sobre toda a terra e governa sobre tudo. É um nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Maravilhoso nome de Jesus. Esse nome é poderoso demais. Eu me lembro de uma ocasião, não sei, com tanto testemunho que bagunça tudo a cabeça, mas eu me lembro de uma ocasião que estava falando com um islâmico acerca de Jesus. Meu Deus, como aquilo foi poderoso. O cara repetiu o nome de Jesus várias vezes, e depois que repetiu o nome de Jesus várias vezes, e só para você se lembrar, se você já ouviu, se você não ouviu, escuta essa, vai edificar a tua alma. Lá no Mali, em uma disputa de deuses, e o cara foi mais rápido do que eu para me evangelizar, e estava me evangelizando no islamismo.
E eu louvo a Deus porque aprendi muito sobre o islamismo através de uma amiga da minha mulher que era islâmica, se converteu a Jesus e ela me presenteou com os livros do Islã e o Alcorão. Então eu comi tudo isso aí e aprendi muita coisa do Alcorão e sei alguns detalhes dentro dele. Então o cara foi me evangelizando, os 5 pilares do islamismo e tal, a importância de Maomé e tal, e tal, e tal. Eu digo, agora é minha vez. Então eu comecei a evangelizá-lo também acerca de Jesus e começamos a bater um papo muito legal. Jesus é Jesus, Maomé é Maomé, e cada um falando da sua crença, da sua divindade, e eu provando que Jesus é maior, que Maomé não ressuscitou, e ele diz, não, ressuscitou sim. Eu digo, então por que vocês ficam rodando em volta daquele caixãozão que tem lá em Meca? Ele diz, não, porque os ossos estão lá. Eu falei, então não ressuscitou. Se você for lá em Jerusalém, você não vai achar osso nenhum de Jesus, porque ele não está lá, ele está no céu agora, e ele pode ser sentido aqui no meio de nós. Ele diz, conversa fiada. Eu estou falando conversa fiada porque ele não é o jeito de falar, tá bom? Mas lá no francês ele fala outro tipo de coisa. Então nesse diálogo todo, eles depois de tudo, que eu expus tudo, depois que eu falei de Jesus, de Gênesis e Apocalipse, ele diz, não, Maomé ainda é maior do que Jesus, e não há como nós discutir isso aí agora. Eu digo, há como sim. Você consegue sentir Maomé agora? E ele diz, não é possível, não tem jeito, Maomé não tem jeito de fazer isso. Como vou sentir Maomé? Eu digo, pois é, mas Jesus tu pode senti-lo aqui agora, ele é tão vivo que ele pode se manifestar no meio de nós agora. Ele diz, impossível, não creio. Então eu digo, vamos fazer um teste então, vamos falar as coisas aqui, vamos ver qual dos dois é maior. Eu falo o nome de Maomé 10 vezes, você fala o nome de Jesus 10 vezes, vamos ver qual dos dois se manifesta primeiro. E ele disse, começa tu. Então eu comecei e falei o nome de Maomé de vários jeitos. Olha, foi tão legal. Eu falei Maomé em francês, falei em português, falei em chinês, falei tudo quanto é coisa que você pensar, eu falei o nome de Maomé. Maomé. E não deu nada, irmão. Mas quando eu digo, agora é a sua vez, e ele começou, isso. Quando chegou da 6ª para a 7ª vez, eu fui contando, isso. Ele foi embargando a voz, isso. Ele não conseguiu terminar as 10 vezes. Ele diz, Jesus is the Lord. Jesus é realmente o Senhor. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque ele sentiu algo mais forte. Esse nome tem tanto poder que se você sonhar e usá-lo, ele já manifestou o poder. O poder não está em quem fala, o poder está no nome que se fala. É o nome de Jesus. Esse nome é capaz de arrepiar demônios a quilômetros de distância. E a gente precisa crer nisso, porque ele que disse, eu edificarei a minha igreja. Então a gente tenta abrir as portas para a igreja, Fernando, de forma errada. A gente tenta abrir pelo meio político, não que seja completamente errado. A gente tenta abrir pelo meio comercial, a gente tenta abrir pelo jeito mecânico, pelo jeito humano de fazer, quando na verdade a gente deveria colocar o joelho no pó, no chão e dizer, Deus, é no teu nome que nós queremos abrir. Então mostra onde, fala de que jeito. Nós só vamos quando o céu se abrir. E uma coisa esteja certa, tem mais vontade Deus de abrir o reino dele aqui na terra do que nós. Então se eu e você se declararam, dizer, Senhor, eu quero ser um instrumento no qual tu vai usar, ele vai dizer, só se for agora. E ele vai te empurrar, porque o interesse dele é maior do que o teu, de fazer com que o reino dele cresça. Eu edificarei a minha igreja, é a proposta dele. Isso aqui não acabou, irmão. Isso aqui continua ativo, continua vivo. Agora ele quer edificar a igreja por meio de quem? De nós. Por quê? Porque a igreja não é o templo. Então você diga, pastor, e de onde veio a ideia de templo? Veio a ideia de Constantino, que até então não tinha templo. Constantino idealizou dizendo, eu preciso construir lugares religiosos onde as pessoas possam adorar-me. E por aí começou, irmão. As primeiras igrejas construídas foram no século II. No século III ele institucionalizou a igreja. E quando vem a reforma em 1517, a gente continua na mesma ideia. Mas Jesus nunca teve essa visão. Para ele a igreja é você, sou eu. Então se eu fosse você, eu chacoalhava quem está pertinho de você e diga, mais importante do que o prédio é você. Você é a igreja. É claro que o ambiente é gostoso, a gente cuida, porque é bom estar aqui dentro reunido como um corpo. Mas o que a gente tem que valorizar mais do que o ambiente é as pessoas que estão dentro dele. Eu falei para a Aline agora há pouco,
E Jean, uma frase que eu li hoje, muito interessante. E a frase dizia assim: as pessoas precisam muito de Deus. É de um autor desconhecido. Ponto. Mas as pessoas precisam muito mais das pessoas. E é verdade, porque elas não conseguem chegar a Deus sem as pessoas. Não conseguem manter comunhão com Deus sem pessoas. Não conseguimos estabelecer uma conexão com o divino se não for por meio de pessoas. Eu gosto de pensar sobre isso, porque dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: você gostaria de ter um abraço de Jesus? Não é gostoso? Imagina você receber um abraço de Jesus. Já pensou, Ivone? Hoje é teu aniversário, parabéns. Imagina você receber um abraço de Jesus no dia do teu aniversário. Não seria legal? Fala a verdade. Você realmente gostaria de um abraço de Jesus? Então, essa pessoa que está do teu lado está cheia de Jesus. Quando ela te abraçar, é Jesus te abraçando. Perdeu a oportunidade agora. É assim. Por quê? Olha o que Paulo escreve. Vem comigo, por favor. As pessoas afirmam em si mesmas: basta ter Deus e ignorar as pessoas. Mas a verdade é que se eu tiver Deus, eu jamais vou conseguir ignorar as pessoas. E se eu não tiver Deus, então as pessoas se tornam meros objetos. Pois o meio pelo qual me relaciono com o divino é por meio das pessoas. Ah, irmão. Vem comigo, 2 Coríntios, por favor, capítulo 6. O versículo 1, Paulo diz algo muito interessante. E eu gostaria que você pensasse rapidamente comigo nisso aqui. Ora, e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Deixa eu pegar só esse versículo aqui. Paulo está dizendo assim: Jesus veio e edificou uma igreja e nos colocou como cooperadores dele. O que significa isso? Significa que a ideia de Jesus, para que ela entre em funcionamento, ela conta com cooperadores. Significa que a ideia de Jesus como igreja, dizendo: eu edificarei a minha igreja, e ele edifica a igreja como? Como ele edifica a igreja? Não é com pessoas? Ele edificou com os apóstolos e disse: vão, preguem o evangelho. Então ele utiliza os apóstolos como seus cooperadores, e os evangelhos anunciam a palavra das boas novas e chega até nós. E evidentemente a palavra que chegou até nós foi a mesma palavra que chegou até eles. Se a mesma palavra que chegou até eles tornou eles cooperadores do evangelho, essa mesma palavra pregada por eles a nós nos tornou o quê? Eu vou dizer de novo. A mesma palavra pregada aos apóstolos por meio de Jesus e chegou a eles e tornou eles cooperadores do evangelho. Então eles pegaram aquela mesma palavra que os tornou cooperadores do evangelho e pregou-as a mim. Então eu recebi aquela mesma palavra e ela tornou-me, portanto. Então dá uma olhadinha para quem está ao seu lado e diga: você, mais do que ser igreja, é ser um cooperador do evangelho. Olha o que o apóstolo Paulo diz no versículo 11 do mesmo capítulo: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como filhos, dilatai-vos também a vós. O que ele está dizendo aqui? Do mesmo jeito que eu derramei amor sobre vocês como igreja, vocês devam derramar amor sobre mim e sobre os outros como igreja. Do mesmo jeito que eu recebi o amor de Jesus, da mesma sorte eu tenho que derramar essa intensidade de amor sobre o meu próximo. Do mesmo jeito que eu me tornei igreja apaixonada por Ele, eu devo me tornar igreja cuidando das pessoas e levando a mesma palavra de boas novas àqueles que ainda não o conhecem. Mas o problema é que eu recebo o amor de Deus, me enclausuro dentro do templo e digo: cuida de mim, gente boa. E é bom ser cuidado, mas melhor ainda é ser cuidado e cuidar.
Melhor ainda é ser abençoado e abençoar. O grande problema é que a gente encontra-se num conjunto e diz: bendito seja meu nome, glorificado seja eu, sirvam-me por favor. E quando na verdade deveríamos entender que tudo o que recebemos é tudo o que temos que dar. Tudo o que fomos ministrados é tudo o que devemos ministrar. E é isso que Jesus disse: recebestes de mim, agora dê às pessoas. Enchestes em mim, agora encha-se nas pessoas. Bem, olha o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios, volte lá, no capítulo 6, o versículo 19. Acompanhe comigo esse texto. Venha rápido. Ele diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Uau, eu preciso que você leia comigo isso aqui, irmão, para poder fisgar o teu coração. Diga comigo assim: não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Agora olha essa frase: que habita em vós. Habita em quem? Habita em quem? Quem habita aí dentro? Isso não é maravilhoso? Tu já pensou? O céu habita aí dentro. A pessoa mais digna, mais santa, mais pura, mais perfeita, que o próprio Filho disse: ninguém deve blasfemar contra ele, porque blasfêmia contra ele não é perdoado. Habita aí dentro. Já pensou nisso? Por que ele habita aí dentro? Eu queria que você perguntasse para quem está pertinho de você: por que ele habita aqui dentro? Porque você é igreja. E se você não for igreja, ele não habita. Ele só habita porque você foi feito igreja. E vamos entender esse processo, portanto. Ele diz ainda que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos. Compreendemos a ideia. Agora perceba, na ideia de Jesus, o que significa a igreja. Já que você está com a sua Bíblia, viaja comigo em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Timóteo 3,15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Aquela versão diz coluna e esteio da verdade. O apóstolo Paulo está dizendo que a igreja de Jesus, ela deve ter esses dois trilhos, firmada sobre esses dois trilhos: coluna e verdade. Por que coluna? Quando se fala de coluna, fala de algo que sustenta, algo que não é abalável, algo que é estabelecido para dar cobertura, algo que é firmado para que outras coisas sejam sustentadas por ela. Segunda coisa, isso é muito poderoso, eu queria que você entendesse isso. Segunda coisa que Paulo está falando sobre coluna. Dá uma olhadinha dentro dessa igreja. Onde estão as colunas? Olha aí, olha aí. Salvo aqueles que ajudou a construí-la. Mas quem não ajudou a construí-la? Onde é que está aí? Está vendo alguma coisa? Por que você não está vendo? Porque elas estão ocultas. Elas estão protegidas por uma camada de massa. Porque a ideia de coluna não é aparecer. A ideia de coluna é de sustentar. A ideia de coluna não é buscar o holofote para si. A ideia de coluna é de dar sustentabilidade a todo o conjunto. É por isso que a igreja está cheia de colunas. E geralmente as colunas são as que menos aparecem, são as que menos falam, são as que menos buscam holofote para si, são as que menos querem ficar, sabe, dando pitaco nas coisas. Mas são aquelas que mantêm oração,
mantenha em santidade, mantenha o temor de Deus, mantenha a pureza, a lisura, calado no seu canto, coluna. É interessante esse negócio, porque lá em Mateus no capítulo 13, o versículo 33, Jesus fala uma parábola muito interessante. Ele diz assim: o reino de Deus é como aquela mulher que pegou a farinha, a água, e colocou numa bacia e adicionou a essas coisas o fermento e deixou a massa, e esta levedou. Ele está dizendo: o reino de Deus é igual o fermento dentro da massa. O reino de Deus funciona assim. A farinha por si só não produz nada. A farinha com a água vira uma massa só. Mas a farinha, a água e o fermento dá pão. E o que Jesus quer dizer? Olha para quem está pertinho de você e diga: você vê o fermento na massa? Alguém vê? Significa que o fermento trabalha calado. Não é verdade? Ele trabalha quietinho. Ele não busca barulho. Ele está no meio da sociedade quietinho, mas ele está inspirando as pessoas a mudarem. Ninguém está vendo, mas ele está trabalhando. Você não consegue ver o fermento manipular a massa, consegue? Mas você volta lá, a massa está... Eu me lembro que quando mais jovem eu fazia pão para deixar para minha esposa, para meus filhos. Tu te lembra dos pão que eu fazia? Era bom para Dedéu. Eu me gavo sozinho, porque ela não gava mesmo. Então pensa uns pão gostosos, irmão. Eu até esqueci como se faz. Enfim. Mas a gente era missionário, então eu fazia aquele montoeiro de pão e ia viajar, e deixava pelo menos pão e comia à vontade. E eu amassava aquele negócio todo. A gente não tinha cilindro, então eu amassava. Depois usava uma garrafa para fazer os pão. E à medida que eu amassava, eu deixava eles lá descansando, coberto por um lençol, às vezes uma coxa, tacava a coberta em cima. Pobre faz assim, irmão, a estufa de pobre. E daqui a pouco, quando eu voltava, o bichão chega, estava derramando assim. Eita, coisa mais linda, mano. Vou fazer pão daqui uns dias. O legal é que você não vê o fermento lá dentro, mas ele está lá trabalhando. As duas coisas que ele já está fazendo: em silêncio e trabalhando. Em silêncio e trabalhando. Em silêncio e trabalhando. Em silêncio e trabalhando. O maior problema das pessoas não aceitarem a fé é porque elas fazem barulho e não trabalham. Fazem barulho e não trabalham. Fazem barulho e não trabalham. Mas quando é o fermento do reino de Deus, ela está em silêncio e trabalhando. Está transformando o marido e trabalhando. Está transformando a sociedade em silêncio e trabalhando. A vida dela é uma inspiração. O jeito de ser está pregando. O jeito de andar está ensinando. O jeito de falar está convencendo as pessoas de que esse evangelho é a melhor coisa que alguém pode ter na vida. Isso é um privilégio, poder ser o fermento na massa. Outra coisa que ele se parece com a coluna é que você nunca vai ver o fermento sendo mais importante do que o pão. Nunca. Embora ele o seja, mas você nunca vai ver uma embalagem dizendo pão feito com fermento tal, porque o fermento não é mais importante do que o pão. Ninguém compra pão por causa do fermento, compra pão por causa da aparência do pão. Não é verdade? A forma dele trabalhar é simplesmente no oculto, para que a igreja como um todo seja edificada. A ideia do reino é que se trabalhe no silêncio, sem chamar atenção para si, para que o corpo seja edificado. Essa é a ideia. E diante disso, eu gosto das falas de Jesus, porque ele ensina outra coisa dentro dessa parábola, sabe? Se você está fazendo o seu pão, a farinha está nova, anaconda. É anaconda? Não. É anaconda, não é? É anaconda. Viu? Você está com a cobrona na cabeça. Enfim. Farinha lá no Paraná, farinha anaconda.
Aí você pega água de Dourados e mexe aquilo ali tudo, e você coloca a quantia exata de fermento e deixa o bicho ali descansar a massa. Minha avó diz: deixa ela descansando. Então deixa a massa descansar. Aí você volta, a massa está do mesmo tamanho. O problema está na farinha, na água ou no fermento? Se o fermento não cresce como ele está, ou ele está vencido, ou ele está estragado. Jesus está dizendo: meu reino é assim. Se ele não cresce, ou está vencido, ou está estragado. Então dá uma olhadinha para quem está perto de você, diga: fermento. E aí, fermento? Ou cresce, ou venceu, ou estragou. Uau, hein? É ou não é verdade? É por isso que é coluna. É por isso que é verdade. Porque não tem como maquiar o fermento. Ou é ou não é. Ou funciona ou não funciona. Não tem meio termo. Não dá para colocar o fermento na massa e depois dizer: Anderson, eu vou tirar esse fermento e colocar outro. Não dá mais. Porque misturou com a massa. É por isso que o efeito dele tem que ser perfeito. Não dá para fazer essa igreja agora, quebrar tudo e vou dizer: vou tirar essa coluna. Não dá. Porque se tirar a coluna vai cair tudo. É por isso que a igreja precisa possuir esses dois fundamentos: ser uma coluna e ser cheia da verdade. É a ideia de Jesus. E eu não estou falando de prédios ou templos. Eu estou a falar de nós dois, nós 5, nós 10, nós todos. Venha outro texto comigo, por favor. Eu preciso ser rápido esta noite. 1 Coríntios, por favor, no capítulo 12. Vamos lá nos dons espirituais. O que Paulo escreve, se eu não estou enganado, é versículo 12 também. Versículo 12. Olha o que Paulo diz: porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Vou ler de novo o que Paulo está dizendo. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, dedos, pernas, 2 orelhas, olhos, e todos os membros, esses que citei, sendo muitos, constituem um só corpo. Portanto, o que Paulo está dizendo de maneira óbvia é que o dedo indicador do seu corpo, da sua mão, ele não é um dedo à parte, ele faz parte igualmente do corpo. Concorda comigo? E a unha faz parte? E o fio de cabelo faz parte? Tudo, portanto, que é do teu corpo faz parte do corpo. O que Paulo está incitando aqui a nós a observar a partir do corpo do Cristo, pois em Efésios 2 ele diz que Jesus é a cabeça, mas a igreja é o seu corpo. Nós, como igreja, somos o corpo de Jesus. E o corpo de Jesus igualmente é feito de muitos membros diferentes. Você tem algum membro do seu corpo igualzinho o outro? Sua orelha direita é igual à sua orelha esquerda? Resposta óbvia: claro que não. Seu olho direito é igual ao olho esquerdo? Não. Pode olhar para tudo, tem um olho mais aberto, outro mais fechado. Tem hora que um está mais aceso, outro está mais apagado. É assim. Nada em nosso corpo é igual. Então o que Paulo está ensinando aqui é 3 coisas. Primeiro, diga comigo: unidade. É um corpo só, cheio de muitos membros, e todos esses membros fazem parte de um só corpo. Unidade. A mão trabalha para quem?
A cabeça trabalha para quem? Os pés trabalham para quem? A barriga trabalha para quem? Então diga para quem está ao seu lado: as mãos, os pés, os braços, tudo no corpo trabalha para a cabeça. É a cabeça que lidera. Esse dedo meu aqui, ele pode olhar para mim, o meu cérebro, e dizer: eu não vou apontar. E o cérebro diz: aponta. E ele diz: não aponta. Aponta, não vou apontar. Mão, ajuda esse dedo a apontar. E a mão diz: estou tentando, mas não consigo. O braço, mexe a mão. Eles não têm domínio sobre si mesmo. O domínio vem da fonte pensante. Mas todos estão ligados em uma mesma fonte. Justamente porque quem dá o comando é a cabeça, o Cristo. E o corpo obedece aquilo que a cabeça ordena. Agora compreenda isso, por favor. Tem unidade. Diga para quem está pertinho de você: se tem unidade, Paulo está ensinando que tem diversidade. O nosso corpo tem diversos tipos de membros. A igreja tem diversidade de membros. Dá uma olhadinha à sua volta para você ver que é todo mundo diferente. Não é? Todo mundo bonito. Tudo. Tem nenhum feio, graças a Deus. Os que tem, que não são tão bonitos, estão em construção, mas vai chegar bonito. Tudo bonito. É a diversidade de valores, de membros. Terceira coisa que tem aqui é mutualidade. Paulo está dizendo que o corpo tem unidade, tem diversidade e tem mutualidade. Um ajuda o outro, um serve o outro, um trabalha para o outro, outro trabalha para o outro. As minhas mãos trabalham para satisfazer meu estômago, e todos os órgãos do meu corpo trabalham para fomentar essa máquina, e assim por diante. Igreja, portanto, é um mistério glorioso de ter um montoeiro de pessoas diferentes e de diferentes cores, diferentes etnias, diferentes pensamentos, mas que fazem parte do mesmo corpo. E o que nos une é a cabeça. É por isso que o pensamento de uma igreja não pode ser individual de si mesmo, mas tem que vir da cabeça. É por isso que o crescimento da igreja tem que acontecer uniforme, porque é um só corpo. As pessoas não entendem muito isso. Lá na frente a gente vai falar sobre comunhão. Não hoje, obviamente. Mas as pessoas confundem muito esse manto de comunhão, até porque a palavra comunhão de koinonia, mexendo no restaurante do Edinho e da Ju, koinonia, e lá você tem comunhão, e come um feijão com macarrão e com quiabão e tudo mais. Quando você tem comunhão, a ideia de comunhão é ter tudo em comum. De onde se extrai a palavra comunhão? De Atos 2:4-2. E as pessoas tinham tudo em comum entre elas. Então o comunismo diz: comunismo é de Deus, porque em Atos 2 eles viviam o comunismo. Errado. O comunismo é: pega dos outros e distribui aos pobres. Comunhão é: eu pego o que é meu e distribuo para quem eu quero. Isso é comunhão. Aquilo que eu pego dos outros para dar para os outros é roubo, não é comunhão. É usurpação, não é comunhão. Não tem nada de Deus nisso. O que é de Deus é quando o corpo, unido em torno de si mesmo, se ajuda para fazer com que o reino cresça. Essa é a ideia de corpo, é a ideia de igreja. Então, para concluirmos, se eu sou igreja e eu quero a ajuda do pastor Ricardo, mas eu não ajudo a irmã Esther, tem algum problema comigo. Concorda? Se eu sou igreja e eu quero a ajuda do irmão Odissan, mas eu não quero ajudar o irmão Juvenal, tem algum problema comigo.
Porque a igreja é um conjunto de coisas ajudando as outras. Então coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você e diga: igreja é quando você é importante para mim, tanto quanto eu sou importante para você. O problema da sociedade é que as pessoas querem ser importantes, mas não fazem o mínimo de questão de ser importante na vida de alguém. Certo dia, minha sogra, quando dá para falar, irmão, olha, segura a onda delas, porque quando começa não para mais. E um dia ela começou e foi longe. Eu dei glória a Deus por causa da língua, porque o irmão abençoado começou. Eu, poxa vida, aqui nessa igreja, não aqui não, tá lá no Paraná, graças a Deus, aqui não tem isso não. Lá no Paraná, essa igreja ninguém visita ninguém, irmão. Pô, tem um monte de presbítero aí, ninguém foi na minha casa, fiquei doente 20 dias, ninguém foi lá, o pastor estava lá para a China, ninguém viu ele. Aí minha sogra falou: verdade, irmão, eu estou nessa igreja desde que começou, eu nunca recebi uma visita tua, fiquei doente umas 20 vezes, e você é presbítero também. Vai, besta. Porque a gente quer que as pessoas façam a nós, sem que a gente faça a elas. Disse Jesus: aquilo que você quer que os outros lhe façam, fazei vós primeiro. O cara quer que você faça um churrasco para ele, mas ele nunca chamou você para comer um churrasco na casa dele, irmão. Nem de linguiça. Poxa vida. Igreja, quando a vida minha, eu quero ser importante na vida do Ricardo, mas eu também quero que o Ricardo seja importante na minha vida. Isso é igreja. Não é uma instituição que pensa em si mesmo, é quando cada um pensa no coletivo. E sabe o que é melhor, queridos? Que a gente aprende isso na prática. É servindo uns aos outros que a gente aprende, a gente vê quem serve, quem não serve, quem suga, quem não suga, quem oferece, quem só pede. É na prática. E o que Jesus está ensinando a nós aqui é os princípios reais de ser igreja de verdade. Porque afinal de contas é para isso que estamos aqui. Eu quero concluir agora, apenas com a última leiturazinha. Você guarda aí no seu coração, não vou nem ler na Bíblia, que está em 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 20. Verso 19 e precisamente o verso 20. Olha o que Jesus disse: que nós somos, aliás, diga para quem está pertinho de você, o verso 20, diga para quem está pertinho de você, diga: Jesus te fez embaixador do reino de Deus aqui nessa terra. A igreja é uma embaixada. Eu concluo esse processo, às vezes que eu já precisei fora do Brasil estar amparado por embaixadas, principalmente em zonas de conflito, como no Mali em 2011, 2009 também. A embaixada é um pedaço de terra do Brasil em outra nação. Se você for na embaixada americana no Brasil, aquele quarteirão que é da embaixada não é um pedaço de terra brasileiro cedido para os americanos, é um pedaço de terra americano em solo brasileiro. Naquele espaço ali, a lei é americana, o regime é americano, a língua é o inglês, a cultura é o inglês. Você sai daquela porta para fora, é Brasil. Mas você entra naquela porta para dentro, você já teve embaixada, sabe o que é assim? É terra estrangeira. O embaixador aqui do Brasil, lá no Mali, por exemplo, eu já tive o privilégio de estar na casa dele, buscando asilo, socorro, aliás, comida, essas coisas. Lá, a comida é do Brasil. Quem manda naquele espaço é o Brasil. Naquele espaço ali,
A autoridade naquele espaço ali é delegada do Brasil. Quem mexer com ele ali não está mexendo com o embaixador, está mexendo com o Brasil. Quando ofende o embaixador de uma nação, está ofendendo uma nação. Embaixadores estão em países por um tempo apenas, estão executando uma missão, uma tarefa. Agora dá uma olhadinha para quem está pertinho de você de novo e colocando-se em pé e diga: é por isso que você é um embaixador, porque a sua terra não é desse mundo, você é do céu, vivendo como embaixador na terra. Diga: você pertence ao reino de Deus, enviado à terra para trazer o reino para essa terra. Você pertence a uma cultura do céu para ensinar uma cultura da terra. Você está entendendo? Quando a gente se torna instrumento de Deus como embaixador do reino, então recebemos de imediato a cobertura do céu, proteção do céu, o cuidado do céu. Daí as pessoas não entendem o poder que isso tem. Daí elas não conseguem compreender o porquê que muitas coisas boas não acontecem em suas vidas. Entenderiam e compreenderiam e veriam as coisas acontecerem quando elas legalizassem as suas vidas para que o governo do céu viesse sobre a terra. Mas se eu sou enviado do céu e eu não vivo de acordo com a cultura e os padrões do céu, então eu estou rompendo as minhas alianças com o céu, está entendendo? Eu estou rompendo o meu vínculo com o céu. Então tudo aquilo que o céu trazia sobre mim de sustento, do momento em que a minha embaixada se tornou independente do céu, o sustento não vem mais. Se eu vivia na terra como embaixada do reino dos céus, e a proteção do reino de Deus vinha sobre mim enquanto eu sou embaixada, e agora eu errei e me desconectei disso, então eu cortei as relações. Então a proteção que o reino me dava é retirada. Se eu sou embaixada e o reino do céu diz: esse espaço de terra que você está abençoado. Por quê? Porque você está aí dentro. E eu corto relações com o reino dos céus, então aquele espaço que estava abençoado, porque a minha ligação com o céu trazia a bênção enquanto meus pés estavam ali, não está mais. Então tudo aquilo que eu podia receber do céu, não recebo mais. Vocês estão entendendo o quanto isso é sério? O fato de me identificar como igreja de Jesus é a garantia de que eu estou ligado com Ele. O versículo 19 de Mateus 16 diz: isso é claro como um sol. O que ligares na terra é ligado no céu, o que desligares na terra é desligado no céu. Onde vai estar ligado na terra? Onde? Conclui com essa resposta, por favor. Onde? Você é igreja, como faz para você estar ligado na terra e evidentemente ser ligado no céu? Quer a resposta agora ou semana que vem? Olha aí para quem está pertinho de ti e diga: quando eu tiver em comunhão com vocês, eu estarei em comunhão no reino dos céus. Mas se eu não tiver em comunhão com vocês, eu não estou em comunhão no reino dos céus. E como que os benefícios vêm? Só através da comunhão, partilhar do mesmo pão. Eu quero orar com você esta noite. Talvez você sabe tudo sobre religião, talvez você já conviveu muito, já estudou muito, já viveu intensamente os preceitos da religião, mas talvez você ainda nunca se conectou ao reino. Talvez você nunca se tornou parte do corpo do Cristo.
compreendendo o reino de Deus, se tornando o corpo indissolúvel dele. Talvez você não consiga imaginar tendo comunhão com o céu. Então essa noite é uma grande oportunidade para você deixar todo o preceito religioso que nos liga a essa terra e se conectar diretamente com o divino no reino dos céus. Eu queria que você inclinasse a sua cabecinha por um momento e fechasse seus olhinhos. E nesse momento que você está aí com seus olhinhos fechados, tente imaginar Deus assentado acima num trono e você aqui embaixo agora. Qual é o fio de conexão que ligou você até Ele? Tente imaginar se tem alguma coisa que agora traz a bênção, a riqueza, os valores, a cura, a salvação, o perdão do céu até a tua vida. Se você não conseguir encontrar esse fio de conexão, eu te ofereço hoje a oportunidade para você entregar a vida para Jesus e se tornar igreja de verdade, conectada diretamente com a fonte e recebendo diretamente da fonte, aonde certamente tua alma se encherá. É por isso que te convido agora. Faz você isso. Em o nome de Jesus, se houver alguém aqui essa noite cuja alma latente está dizendo: eu quero essa conexão com Deus. Talvez eu não sei ainda como fazer, nem como isso vai acontecer, mas eu quero experimentar, eu quero isso dentro de mim. Se houver alguém aqui essa noite que queira isso agora, onde você estiver, basta dar um sinal com a sua mão e a gente quer abraçar você, ser igreja com você. Há alguém aqui essa noite que gostaria de se conectar com o Divino Mestre e se tornar parte do corpo dele, indissolúvel, inseparável, e ter direito aos benefícios do reino de Deus por conta do poder da palavra? Se houver alguém aqui esta noite, basta dar um sinal com a tua mãozinha. Não estou convidando você a mudar de religião, nem trocar de credo, nada disso. Estou convidando você a refletir dentro de si mesmo e ver a sua linha de conexão com Deus, e oferecendo a você uma verdadeira conexão, um acesso direto ao Pai. Em nome de Jesus eu te convido agora. Em nome de Jesus, há alguém aqui essa noite queira entregar sua vida nas mãos de Jesus e dizer: Senhor, cuida de mim a partir de agora. Basta dar um sinal com a tua mão, onde você estiver. Ali tem um jovem. Oh, glória a Deus. Isso, abraça ele aí mesmo, não precisa nem vir aqui, só abraça aí mesmo. Tem mais alguém aqui essa noite que diz: eu quero também igualmente me conectar com Deus? Onde você estiver, só sinaliza. Alguém vai orar com você aí, te abençoar, estar ao seu lado, porque isso é ser igreja, ser companheiro, seja mais um na jornada. Alguém? Há mais alguém? Já tem um homem que agora se conecta com o divino. Onde está a segunda pessoa aqui esta noite? Há mais alguém? Talvez você esteja afastado de Jesus, perdeu a conexão, e hoje você quer voltar a ser igreja outra vez. Agora dê um sinal com a tua mão. Pare de fugir de Jesus, pare de se esconder dele. Você sabe que não há outro caminho melhor do que esse. Onde você estiver, só dê um aceno com a sua mão. Eu quero orar e encerrar agora. Mais alguém? Há mais alguém? Continue com seus olhinhos fechados. Ore por esse moço, pastor Osney. Feche seus olhinhos. Paizinho querido, nós oramos agora como igreja, porque realmente acreditamos que o teu reino pode vir na vida de cada um deles, que o teu reino não é um projeto futuro, vindouro, que o teu reino é presente, é real, que nós somos a tua igreja,
que evidentemente é o teu reino aqui agora, e é justamente por meio de nós que o teu governo pode vir a essa terra. E esse teu filho, Senhor, que já está caminhando conosco, mas agora decide sim se tornar parte integrante do teu corpo, se conectar contigo e evidentemente receber de ti todo o abraço, todo o carinho, todo o amor. Perdoa, Senhor, todos os pecados que até o dia de hoje foram cometidos. Limpa por completo o currículo do teu servo, e que a partir de agora, Senhor, o nome dele brilhe no livro da vida, e o teu Espírito Santo habite dentro do seu coração, como de fato ele é a igreja, e o Senhor reina dentro dele. Eu peço, Senhor, sobre todas as pessoas que estão aqui, que possamos juntos se tornar igreja de verdade e aprender os conceitos de ser a tua igreja e viver os princípios dela. Eu peço a tua graça agora, Senhor, sobre todos quantos que estão aqui, de forma abençoadora, curando, sarando, dando vida. Venha o teu reino sobre a vida deles. Eu peço isso em nome de Jesus, em nome de Jesus.